Salve, torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre jogadores que têm o contrato se encerrando, no fim de 2025. Alguns desses jogadores que eu vou falar aqui podem sair, podem assinar um pré-contrato no meio do ano, quando a janela abre, aqui no Brasil e lá na Europa. E também alguns jogadores que têm a tendência aí de renovar com o Vasco, jogadores importantíssimos, como no caso do goleiro Léo Jardim. E também vou falar aqui da tabela do Campeonato Brasileiro, fim da 9ª rodada do Brasileirão. O Vasco venceu Fortaleza, saiu da 17ª colocação para a 13ª colocação no Campeonato Brasileiro. E também tem jogo terça-feira, o Vasco encara o Operário do Paraná em São Januário, jogo decisivo da Copa do Brasil, valendo a classificação aí do Vascão. E a gente vai trazer aqui algumas informações. E antes de qualquer coisa, peça aquele like. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal. E vamos começar o vídeo, falando do Campeonato Brasileiro. O Vasco ganhou, do Fortaleza. Um jogo que era muito importante, para o Vasco voltar a vencer. O Vasco já estava há 8 jogos sem vencer, contando aí Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. O Vasco já estava ali, na zona de rebaixamento, um lugar que a gente nunca deveria ter ficado, nesse campeonato e em qualquer outro campeonato o Vasco já disputou em sua história. O Vasco não merece nem estar perto do Z4. O Vasco é um clube que tem que estar sempre na parte de cima da tabela, mas por gestões aí incompetentes aí no passado, o Vasco já fletou muito com a zona de rebaixamento, já ficou diversas rodadas na zona de rebaixamento. Infelizmente já caiu algumas vezes aí no Brasileirão. Mas isso não vem ao caso. O assunto que eu quero trazer é outro, que com a chegada do Fernando Diniz, o Vasco teve aí um ânimo, teve um bom motivo, para jogar futebol, e o time jogou muita bola contra a equipe do Fortaleza. O time conseguiu aí, desempenhar um bom futebol no estilo aí do Fernando Diniz, no estilo posse de bola. O Vasco teve aí uma boa troca de passes nesse jogo contra o Fortaleza, teve muita movimentação, jogadores invertendo posições, triangulações, tabela, O primeiro gol aí do Nuno veio em uma tabela com o Felipe Coutinho participando e o Hugo Moura dando ali, o último toque final pro Nuno fazer aquele golaço. Teve os gols do Verratti, jogadas aí de contra-ataque, assistência de Paulo Henrique e também de Lucas Piton. Os dois laterais aí jogaram muita bola também, o Verratti, sensacional. Nosso goleador jogou muita bola, e tem que ser aqui ovacionado e tem que ser parabenizado, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro e é o artilheiro do Brasil. Tem que ser respeitado aí o Pablo Verratti, nosso artilheiro. Máximo respeito ao Pablo Verratti. E sem mais enrolação, a tabela do Brasileirão: Palmeiras está em primeiro com 22 pontos. Em segundo lugar vem o Flamengo com 18 pontos. Em terceiro lugar, o Cruzeiro com 17 pontos. O Palmeiras venceu, O Flamengo empatou com o Botafogo. O Cruzeiro também venceu. O quarto lugar é o Red Bull Bragantino, com 17 pontos. Mesma pontuação do Cruzeiro, fecha o G4. Em quinto lugar, Ceará e Bahia. Não, Ceará em quinto, perdão. Em sexto, o Bahia com 15 pontos aí, igual ao Ceará, que é o quinto, com 15 pontos também. Em sétimo lugar, o Fluminense, 14 pontos. Em oitavo lugar, o Corinthians com 13 pontos.
Em nono lugar, o Atlético Mineiro, que fez o clássico aí com o Cruzeiro, né? Empataram aí. O Atlético Mineiro tem 13 pontos aí. Na verdade, eu tinha falado que o Cruzeiro tinha vencido, né? Se eu não me engano. Então, não foi vitória, ou no caso aí, o Cruzeiro empatou com o Atlético Mineiro. E o Galo com 13 pontos, né? É o nono. Em décimo, Botafogo com 12 pontos. Empatou aí o clássico com o Flamengo, 0-0. Em décimo primeiro, o São Paulo com 12 pontos. O Vasco é o 13º com 10 pontos, né? O nosso Vascão venceu a equipe do Fortaleza. E o Fortaleza tem a mesma pontuação do Vasco aí, 10 pontos, é o 14º. Perdeu, né, pra gente. O Inter é o 15º, também tem 10 pontos aí, né? E 16º, o Vitória com 9 pontos. A mesma pontuação do Grêmio, que é o 17º. Ambos aí com 9 pontos, Vitória e Grêmio. E a gente tá a 1 ponto aí, né? Tanto o Inter, Vasco e Fortaleza estão a 1 ponto do Z4. E também, para não falar só do lado positivo, a 1 ponto da Sul-Americana. Fortaleza, Vasco e Internacional. E dentro do Z4 ali o Juventude com 8 pontos, 18º, 19º, o afundado aí, o Santos, né? Tá afundado aí no Z4, 5 pontos, não consegue ganhar de ninguém. Uma péssima campanha aí, né, do Santos. E pior ainda é o Sport, né, que é o lanterna com 2 pontos aí. Nesse campeonato brasileiro, a situação do Sport está ficando muito complicada. Se o Sport não acordar aí, né, vai ser muito difícil conseguir reverter essa situação aí, né? Já trocou de técnico, né? Assim como o Vasco também trocou. O Sport era dirigido pelo Pepa, agora é dirigido pelo Antônio Oliveira, que é o técnico da equipe do Sport de Recife. E a próxima rodada aí, né? O Vasco tem um clássico contra o Fluminense no Maracanã, no dia 24/5, sábado, às 6h30, Fluminense Vasco no Maracanã. No Morumbi, o São Paulo pega o Mirassol no sábado também, né, às 6h30, no mesmo horário aí do jogo do Vasco e do Fluminense, clássico aqui no Rio. E às 9h da noite, o Atlético Mineiro recebe na Arena MRV o Corinthians. Esses são os jogos aí do sábado. No domingo tem na Arena do Grêmio, jogo às 11h da manhã, Grêmio e Bahia. No Allianz Parque, às 4h da tarde, tem um grande jogo aí, né? Palmeiras e Flamengo. Confronto direto aí, quem vencer tem possibilidade aí de, no caso aí, se o Flamengo vencer, acho que não ultrapassa o Palmeiras, mas vai encurtar, né, a distância ali, né, para ficar coladinho ali no Palmeiras, ali na liderança. Palmeiras aí abriu 4 pontos para cima do Flamengo aí, né, na luta pelo título. E na Ilha do Retiro, um jogo muito importante para o Sport. O Sport, nessa 10ª rodada, se não conseguir aí pontuar a partir desse momento, já vai ficar numa situação irreversível para fugir aí do Z4 do Campeonato Brasileiro. O Sport encara às 4h da tarde no domingo o Internacional, e no Barradão às 6h30 Vitória encara o Santos, e no Castelão Fortaleza às 8h30 encara o Fortaleza encara o Cruzeiro, e no Cícero de Souza Marques o Red Bull Bragantino recebe o Juventude, jogo às 8h, e também às 8h o Botafogo recebe a equipe do Ceará no Newton Santos. Essa é a tabela aí do Campeonato Brasileiro, e esses são os próximos jogos aí do Brasileirão, para vocês ficarem ligadão aí. Nosso Vascão encara o Fluminense, e o Fluminense tem aí, né, a lei do ex, no caso seu ex-técnico Diniz, que foi campeão da Liberta, Recopa, Carioca, tudo pelo Fluminense. Vai reencontrar, né, sua ex-equipe, dirigindo agora o nosso Vasco da Gama.
E o dinizismo, né, está muito on aqui no Vasco. A torcida aí está empolgada com a forma que o time vem jogando, né? Jogou muita bola contra o Fortaleza. O Diniz está conseguindo implementar aí seu estilo de jogo, tocando muito, botando o time para tocar muita bola, né? Muitas jogadas aí interessantes, movimentações, isso, aquilo, outro. Mas agora tem um jogo, né, muito importante, um jogo muito decisivo contra o Fluminense no Maracanã, né? Lembrando aí que com o acordo que o Vasco fez com a diretoria do Fluminense, vai ter aí público meio a meio, né? Só que o Fluminense vai ficar no setor sul e a torcida do Vasco vai ficar no setor norte aí, né? Esse é o trato aí, né, que a diretoria do Pedrinho tinha feito junto aí à direção do Fluminense, do Flamengo. E é isso. Agora passando aqui para o assunto das renovações, que é o principal assunto do nosso vídeo. Puma Rodrigues tem o seu contrato terminando no fim de 2025, assim como o Léo Jardim e também como o Jair tem o seu contrato terminando no fim de 2025 com o Vasco da Gama. Vamos começar aqui pelo Léo Jardim, né, que é o mais importante aí, a peça mais importante, né, do Vasco da Gama. É um titular absoluto, é um goleiro aí que tem muita moral com a torcida do Vasco, é um goleiro muito importante. E o Léo Jardim tem o seu contrato terminando no fim de 2025 com o Vasco. O Vasco já procurou o Léo Jardim para renovar o contrato dele há diversas vezes e não teve êxito, né, nas negociações aí de renovação com o Léo Jardim. Muitos se falam aí da dívida que o Léo Jardim tem a receber aí do Vasco, né, de luvas, direito de imagens. Realmente tem uma dívida sim do Vasco da Gama com o Léo Jardim, né? Inclusive uma parte dessas dívidas aí estão incluídas na RJ, né, na recuperação judicial, e essa situação só complica aí na renovação do Léo Jardim, né, com o Vasco. Enfim, clubes interessados, né, como Palmeiras, Cruzeiro e também com o Porto de Portugal tendo interesse aí no Léo Jardim, né? Inclusive o Porto já sinalizou até com a proposta aí de trocar jogadores pelo Léo Jardim. Mas enfim, nada ainda concreto, apenas especulações aí, né? Clubes interessados no Léo Jardim e o Vasco também interessado na renovação com o Léo Jardim, mas tem algumas coisas aí, né, que estão esbarrando, que estão atrapalhando a renovação do Léo Jardim com o Vasco, que é a situação aí das dívidas aí, né, dos direitos de imagem. O Léo Jardim, ele tem um contrato com o Vasco, que nesse contrato tem uns gatilhos que, em caso do Léo Jardim conseguir atuar em 60% dos jogos que o Vasco tem no ano todo, no ano de 2025, o seu contrato vai ser renovado automaticamente. Muitos torcedores, muitas pessoas já sabem desse gatilho, né? E estão tranquilos. Eu também já sei desse gatilho, né? Não é de hoje. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui é que mesmo com esse gatilho não tem nada 100% certo. Temos aí que aguardar, né, esse gatilho ser acionado para a gente conseguir aí ficar tranquilo, manter a tranquilidade, porque o Léo Jardim é uma peça importantíssima nesse time do Vasco da Gama, e se a gente perder o Léo Jardim, vai ser difícil repor para essa posição, né, de goleiro. Lembrando que o Vasco tem que ter aí também, né, contratações de zagueiro, volantes aí, né, tem que ter aí pontas de velocidade. Então são algumas prioridades aí dessa janela. O Vasco ainda está sem executivo, né, mas já tem algumas metas aí, né, de contratações pontuais, né, que o próprio Fernando Diniz já falou que não quer sair contratando um monte de jogador.
E se for no caso aí de ter contratações, vai ter que ter contratações pontuais aí no Vasco. E cara, o Vasco mesmo informou que vai ativar, né, vai usar esse gatilho que tem com o Léo Jardim, dos 60% dos jogos, caso o Léo Jardim atinja esse objetivo, seu contrato será prorrogado até o final do ano que vem com o Vasco da Gama. Então o Vasco não vai estar renovando aí mais com o Léo Jardim, né, e seu empresário. O Vasco não vai estar mais negociando valores aí. O Vasco vai usar o gatilho que tem aí, né, no contrato do Léo Jardim com o Vasco da Gama. Então a situação do Léo Jardim já está meio que encaminhada aí, né, porque a diretoria já deu o ultimato final que vai usar o gatilho da renovação automática, beleza? Agora a gente vai passar aqui para outro jogador, no caso o Jair. O próprio técnico Fernando Diniz, em sua coletiva, comentou sobre o Jair, né? Falou que o Jair jogou apenas 6 jogos aí, né, com a camisa do Vasco, poucos jogos, né, nessa temporada, e tem grandes chances aí do Jair sair, né, porque tem um salário altíssimo, cerca de 900 mil, o Jair recebe com o Vasco da Gama, e o Jair tem seu contrato encerrando até o fim, né, desse ano de 2025, e as chances do Jair sair, né, assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir dessa janela que vai abrir, né, as chances aí são muito grandes do Jair sair já no final desse ano aí, né, do Vasco não renovar o contrato com o Jair poder assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou até mesmo clubes sul-americanos, né? E para finalizar, Puma Rodrigues tem também seu contrato se encerrando com o Vasco no final desse ano de 2025. Puma Rodrigues é outro jogador, né, assim como o Jair e Léo Jardim, que o Vasco fez um investimento muito grande pelo Puma Rodrigues, né? E é um jogador que tem até uma vitrine melhor do que o Jair, né? O Puma Rodrigues vive sendo convocado para a seleção uruguaia, né? Não é uma seleção aí com muitos jogadores, né, com nível técnico altíssimos, a seleção uruguaia aí, tirando algumas peças ali, né, como no caso de alguns jogadores, né, que jogam em altíssimo nível, como o Davi Nunes, né? Davi Nunes, tem aquele meio-campista também, que é um bom jogador, que é do Real Madrid também, né? Tem sim umas peças boas na seleção uruguaia, que não vai dar aqui para ficar lembrando o nome de todos os jogadores aí, né? Também tem aí o reserva da seleção uruguaia, né, que é o Arrascaeta. Tem o De La Cruz, né, que é também do Flamengo, se eu não me engano. De La Cruz é titular, né, da seleção uruguaia. Tem algumas peças sim interessantes na seleção uruguaia. E o Puma Rodrigues aqui do Vasco, lateral direito, é um reserva da seleção uruguaia. O que eu quero dizer com isso é que o Puma tem uma visibilidade maior do que o Jair, por participar aí, né, de jogos aí da seleção uruguaia. Na maioria das vezes o Puma é reserva, né, na seleção uruguaia, mas a tendência aí é que o Vasco venha tentar renovar aí o contrato com o Puma Rodrigues, diferente da situação aí com o Jair, né, que o Jair tem um salário altíssimo. O Puma tem um salário menor que o do Jair, e o Puma tem seu contrato se encerrando no fim de 2025 com o Vasco da Gama, né? Então a tendência é que o Vasco venha tentar renovar com o Puma Rodrigues. Lembrando que quando o Vasco adquiriu, né, o Puma Rodrigues, o Vasco, na época 77, né, que fez a contratação, gastou aí cerca de 11, 12 milhões de reais,
mais de 1 milhão aí, de 1 milhão e pouco, quase 2 milhões, se eu não me engano, de dólares aí, né? Pela contratação aí do Puma junto ao Atlético Nacional. Então a tendência é que o Vasco venha tentar renovar com o Puma para tentar aí, né, mais para frente, até receber em uma possível negociação aí, né, valores aí, né, para o Vasco não tomar prejuízo, porque foi feito um investimento no Puma Rodrigues. E para finalizar o vídeo, Jean Davi, né, o Vasco pode estar emprestando o Jean Davi a qualquer momento. Tem 2 clubes do México interessados no Jean Davi. Jean Davi não vem tendo oportunidade no Vasco, né? E quando teve oportunidades aí, nem no Carioca ele conseguiu ter aí boas atuações. E com isso, a tendência é que o Jean Davi, assim como o Jair, né, possam estar sendo liberados aí, né? Já nessa janela do meio do ano. No caso, o Jair pode ficar até o final do ano, porque ele tem o seu contrato até o final do ano com o Vasco, mas ele já pode estar assinando um pré-contrato. Já o Jean Davi pode ser emprestado para algum clube do México, né? Onde o Jean Davi teve boas atuações pelo Toluca. Tem clubes do México interessados sim no Jean Davi. E essa é uma notícia muito boa, né? Porque a gente já não aguenta mais o Jean Davi, né? Jogador que não serve para nada, só vive no banco de reservas. E se ele sair, não vai fazer falta nenhuma. Mas a gente fica preocupado aí, né, que o Vasco fez um investimento de 10 milhões no Jean Davi. E se emprestar o Jean Davi para algum clube do México, tem que botar logo uma obrigação de compra. Não precisa nem botar, né, no mesmo valor que o Vasco comprou, porque pode ser muito difícil que algum clube vai fazer um investimento que o Vasco fez de 10 milhões no Jean Davi. Bota pelo menos aí 1 milhão de dólares aí, né? Você já consegue salvar aí pelo menos aí uma parte desse investimento que foi feito. E é isso. Tá explicadinho aí para vocês. Tem a situação do Payet, né? Tem um contrato se encerrando também aí no meio do ano. O Vasco não vai renovar com o Payet. O Payet vai sair do Vasco no meio do ano, né? Veremos aí se o Diniz, né, quando o Payet tiver a oportunidade de jogar, de repente se o Diniz vai querer utilizar, né, o Payet, pode recuperar o futebol do Payet, né? Caso o Diniz conseguir recuperar o futebol do Payet, de repente pode pedir para a diretoria do Vasco, pelo menos aí prorrogar o contrato do Payet de 2025 até o final do meio do ano, né, até o final de 2025. No caso aí, se o Diniz querer reaproveitar aí no futebol do Payet, o Diniz pode estar fazendo esse pedido aí para a diretoria para prorrogar o seu contrato até o final do ano. E é isso, torcedor vascaíno. Tamo junto aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aquele likezão, se você não é inscrito, se inscreve. Muito obrigado por ter assistido até o final. Tamo junto, fiquem com Deus. Saudação vascaína.